Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MastoCast, um podcast que traz conversas inspiradoras entre mulheres. Mas antes de iniciar esse episódio, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios. E hoje eu tenho a honra de receber a Graciele. Graciele, ela é mãe, empreendedora, ela é mãe de Isabelle e do Gabriel, ela também é esposa do Martini. E a Graciela eu conheço há alguns anos por causa de uma jornada que a gente, né, vai estar juntas há alguns anos. Graciela, ela teve câncer de mama com 40 anos e em todo esse processo ela já se redescobriu nessa jornada. Como uma mulher mais resiliente, cheia de fortalezas e claro que os desafios ainda continuam. Mas a Graciela está aqui hoje justamente para nos ensinar e nos motivar um pouco com a história dela. Graciela, eu te agradeço muito por você ter topado participar comigo nesse podcast. E eu gostaria que nesse episódio a gente conversasse um pouco mais sobre você, se você quiser dar algumas palavras e falar sobre a sua jornada. E eu já queria aproveitar para iniciar com uma pergunta sobre a sua jornada. Como foi que você descobriu o diagnóstico de câncer de mama? Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. É muito Uhum. importante estar aqui e poder também colaborar, né, com todas essas mulheres que estão aí enfrentando também uma luta contra o câncer ou que já tiveram nessa luta. Bom, eu descobri o câncer, como a doutora falou, eu tinha 40 anos, né? Foi muito recente. Hoje faz 3 anos após o diagnóstico. E eu sempre fui uma pessoa muito regrada com os meus exames, preventivos. Então eu fazia a cada 1 ano, depois quando surgiu alguns outros nódulos, todos de aspecto benigno, eu comecei a fazer a cada 6 meses. E eu havia feito no finalzinho de 2023 um ultrassom de mama, estava tudo bem, e eu iria repeti-lo, no começo de 2024. Uhum. No início de 2024, em janeiro de 2024, eu percebi que entre a auréola e o mamilo, apareceu uma lesãozinha que se assemelhava a uma pinta de aspecto esbranquiçado. Como eu já ia fazer o exame dali uns 2 meses, eu deixei, acompanhei em casa, mas estava do mesmo tamanho. E aí quando deu o tempo de eu fazer o exame, eu fui fazer, e foi nesse exame de rotina que o médico, ele percebeu, né, e me alertou que era uma lesão suspeita. E imediatamente me deu o exame, pediu para que eu encaminhasse ao meu médico, porque realmente estava com um aspecto de Uhum. de um câncer. Uhum. E, Gra, você sentia alguma outra coisa além do nódulo que tinha surgido nesse período? Secreção pelo mamilo ou alguma mudança na pele, por exemplo? Olha, não senti nada de diferente, não tinha Uhum. dor, não tinha nada, Tá. só mesmo foi essa aparência que mudou, né, e Uhum. depois começou a ter uma descamaçãozinha ali perto na auréola, Uhum. então foi isso que aconteceu. Foi a partir dali que você iniciou a investigação. Foi a partir Uhum. dali que Uhum. começamos a investigar. Uhum. Eu chamo a atenção disso porque os sinais do câncer de mama, eles são diversos, né? Não é apenas um sinal. Então, o câncer de mama, muitas vezes, ele não vai dar sinais na mama. Muitas vezes a gente não sente nada para descobri-lo, apenas fazendo exames que a gente vai descobrir. E em outros casos, o câncer de mama, ele se manifesta com sintomas. Então, pode ser nódulos. No seu caso, foi um nódulo esbranquiçado na areola, né? Mas outras pacientes sentem nódulos em algum outro local da mama. Pode ser mais superior, mais inferior, mas um nódulo que surgiu de forma repentina, Uhum, que você não tinha e ele foi crescendo ao longo do tempo. certo. Outras pacientes têm secreção pelo mamilo, como descarga, que a gente conhece como descarga mamilar ou Uhum, papilar, né? Que pode ser com cor de sangue, pode ser transparente ou de outras cores, mas toda descarga que sai pelo mamilo deve ser investigada. Outro sintoma pode ser mudança na pele, né? Enrugamento da pele e descamação no mamilo ou descamação na areola também é um sinal que chama atenção para alguns tipos de doença do câncer como tipo câncer de mama, uhum. né?
Então, são sinais que a gente tem que prestar muita atenção. É claro que você já fazia os exames, então isso não fez com que você adiasse muito a Isso, investigação, né? é. Qual foi a primeira recomendação que você recebeu do médico que na época fez Uhum. o achado? É. Quando eu levei, né, e depois nós começamos a investigar, o médico ele falou que eu ia ter que retirar toda a mama, ia ter que fazer uma mastectomia radical, Uhum, que não tinha outro jeito, eu ia precisar tirar mesmo toda aquela mama, né. uhum, Na hora foi bem difícil esse diagnóstico, porque eu acho que nenhuma mulher, né, pensa em perder uma mama, a mama é um sinal para a mulher, né, da feminilidade dela, sim. né. Eu sempre almejei muito ser mãe, então, assim, a mama para mim sempre foi muito importante, né, desse significado de ser mãe, de ser materna, de poder amamentar. E então foi bem difícil receber essa notícia. Uhum, E depois ele falou que poderia procurar um cirurgião plástico para que pudesse fazer uma reconstrução ali, ou pudesse colocar uma prótese mamária para não ser tão impactante assim na autoestima, né. uhum, Eu fui atrás, mas o cirurgião plástico também falou que não tinha jeito, ia ter que tirar mesmo toda a mama, que ele achava muito arriscado colocar uma prótese naquele momento, e também não queria, tirar um quadrante ou, no caso meu, a central, né. uhum, E então essa foi uma das partes mais difíceis, foi eu ter sim. que assimilar que eu não ia ter mais uma mama, né. E isso me incomodava muito, isso me deixava muito triste, Uhum, e eu acho que nessa hora que a gente está dentro desse turbilhão de emoções de descobrir o câncer, às vezes a gente não consegue pensar muito bem, né. E graças a Deus eu tenho meu marido que esteve sempre comigo, e eu lembro que nesse dia ele falou para mim: "Calma, vamos procurar uma segunda opinião, uhum, porque isso é uma coisa muito séria e a medicina já avançou tanto, será que não tem, né, uma coisa que dá para fazer para não perder toda a mama, né?". Então aí nós começamos a pensar em buscar uma segunda opinião. uhum, Foi aí que um conhecido dele, que era acho que reitor da faculdade de medicina lá da nossa cidade, passou 3 nomes de cirurgiões pra gente, e uhum. um deles era a doutora Brenda. Sim. E aí foi que nós começamos a nos Uhum. relacionar. Sim. Olha como é importante, né, eu sempre falo que a segunda opinião é extremamente importante quando a gente fica na dúvida, quando às vezes eh, tem algumas coisas que nem sempre é sempre concordar. O papel do médico e do paciente é sempre trazer as dúvidas e tentar entender melhor do porquê algumas decisões, né. E eu lembro ainda quando a gente se conheceu no consultório, eu lembro que você me contou essa história. E realmente, assim, existem 2 tipos de cirurgias, né, as conservadoras e as cirurgias que tiram a mama inteira. Quando, no teu caso, era um tumor que comprometia a parte central da mama, Uhum. hoje, o que que a gente sabe da cirurgia oncológica? Que ela vai ser curativa uma vez tirando o tumor com margem de segurança. Mas se o tumor era um tumor muito pequeno, negra, era um tumor Foi bem no de, no comecinho, máximo, acho né. que tinha 1,5 Uhum. centímetros, só que ele comprometia a pele do mamilo. É. Então, o que ele precisava mesmo era uma ressecção dessa área com áreas com margem de segurança. Ele não precisava a ressecção da mama inteira. Não seria necessário fazer a Uhum. mastectomia na época, né? Graças a Deus. É, então, eu trago isso como eu sempre lembro, sabe, assim, dessa cena, assim, porque eu acho que muitas informações ficam perdidas ao longo do tempo. A medicina tem evoluído muito, o tratamento oncológico tem evoluído muito, e muito mais ainda no câncer de mama. Câncer de mama é uma das, talvez os tumores que tem evoluído muito com a medicina ao longo dos anos, né. Hoje a gente trata, cura e as pacientes vivem por anos, né. A taxa de morte por causa de câncer de mama é baixo, Uhum. quando se trata de tumores iniciais, Eu né, acho que muito baixo. também a É, gente quando a gente não está dentro desse mundo, né, da sim, oncologia, do câncer, a gente pensa em câncer e logo a gente pensa: "Eu vou morrer, estou sentenciada a sim, morrer", né. sim. E aí quando a gente vai conversar com um profissional, né, qualificado, no meu caso a doutora que, Uhum, assim, me esclareceu todas as dúvidas que eu tinha, a gente
devolve a esperança pra gente, porque aí Sim, você vê um mundo que está muito desenvolvido, que tem sim, muita coisa sim, e que o diagnóstico de câncer não é sentença de morte, né? E sim, que há vida no tratamento do câncer, né? sim, exato. Então, acho que a segunda opinião, para mim, foi assim o que me trouxe esperança novamente, e Uhum, é o que eu sempre recomendo, assim, uhum, toda vez que você tiver algum diagnóstico, alguma coisa bem séria, né? uhum. Vá atrás de uma segunda opinião, porque pode mudar tudo como mudou Sim, na minha vida. sim, sim. No caso da Gra, apenas para esclarecer, logo depois do diagnóstico, né, que claro que toda vez que a gente tem um achado suspeito na mama, que é suspeito para câncer, essas imagens, essas suspeitas, elas vão para análise histológica, que é a biópsia. Seja cor biópsia, seja mamotomia, e a partir do diagnóstico, é a partir dessa biópsia que a gente tem o diagnóstico de câncer de mama. Com esse diagnóstico, a gente faz o planejamento da cirurgia. E esse planejamento depende de quê? Depende do tamanho do tumor, da proporção do tamanho do tumor com a proporção do tamanho da mama. E quando essa proporção é favorável, que era o teu caso, né? A cirurgia conservadora que preserva a mama é a melhor opção. A mastectomia não é melhor porque ela tira a mama inteira. Ela não é melhor em nenhum dos sentidos. É uma cirurgia mais radical, uma cirurgia que traz maiores riscos de complicações. É, muitas pessoas elas podem alegar, não, mas você tira a mama inteira, você não vai ter doença de novo. O que a gente sabe hoje é que se você fizer cirurgia conservadora e associar a radioterapia, você vai ter a mesma taxa de cura do que uma mastectomia. Então, você não precisa fazer mastectomia para ficar curada, Certo. né? Porque isso pode ser uma justificativa de alguém alegar que você precisa de Sim, mastectomia. é. E não é assim, né? A gente sabe que mastectomia é igual a cirurgia conservadora quadrante com radioterapia. E tem alguns cenários em que o quadrante com radioterapia é muito melhor que mastectomia, Olha, como são os tumores triplo negativo. É, que ele maravilha. faz muito mais controle da doença localmente na pele do que apenas a Do que mastectomia sem radioterapia. que bom. Então, essa é uma informação extremamente relevante, assim, Sim, para quando a gente vai decidir sobre o tratamento do câncer de mama. É claro que quando vem o diagnóstico, é um turbilhão de coisas, né? é. A gente pulou essa parte, mas eu queria que você me contasse como foi. Porque quando vem o diagnóstico de câncer de mama, vocês que estão entrando nessa jornada, você, o Martini, a família, a gente você tem que aprender tudo que é Tudo. sobre câncer de mama, período de tempo muito Muito pequeno. curto. Você tem que saber o que que é melhor, qual que é a melhor decisão, qual que é a melhor cirurgia, com quem será melhor operar, se eu vou sair para outra cidade ou não. E aí eu queria que você me contasse como foi a sua experiência de diagnóstico nessa primeira fase, quando vocês receberam o diagnóstico de câncer. Quando eu recebi, o diagnóstico, a gente estava vivendo uma fase muito boa, porque a gente fazia um ano que estávamos saindo de uma outra luta muito grande que nós tivemos na nossa casa, que foi quando o meu filho, na época com 16 anos, ele contraiu Covid. E ele ficou 6 dias internado em coma. Então fazia um ano que a gente estava se recuperando dessa batalha, que nós, graças a Deus, né, vencemos, ele foi curado. E de repente veio esse diagnóstico que, assim, a gente perdeu o chão de novo, né. E eu lembro que eu sentei ali naquela mesa de ultrassom, eu falei para a mocinha que estava me auxiliando, eu falei: "Eu posso ficar aqui um pouquinho quietinha?" Hum, Ela falou: "Claro", e ali eu fiquei, eu falei: "Meu Deus, por quê? Agora? Estava tudo tão bom na nossa vida, né, por que agora vai vir isso, né?" E aí eu fui para casa, eu chorei, chorei muito aquele dia, eu estava sozinha aquele dia, e e eu lembro que eu perguntava muito para Deus, né, por que que eu tinha que passar por aquilo, né. E depois que passa essa fase de da gente se perguntar o porquê, né, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu não me cuidei direito, né? Vem depois a parte da informação, né, porque a gente tem muito medo, porque a gente não conhece o que a gente vai sim, enfrentar, né. Então eu acho que algo que me ajudou muito, né, além, claro, da fé em Deus, que ele iria estar comigo em todos os momentos,
é também a informação, né? Você saber o que está acontecendo com você, o que é, como vai ser a cirurgia, qual o tratamento, qual a probabilidade de cura. Eu acho que tudo isso, conforme a gente vai se envolvendo nisso, vai devolvendo um pouquinho de esperança para você, vendo que não é a última sentença, que Sim, existe muita coisa aí que dá para se fazer, né, para além ter uma disso. qualidade de vida Uhum. melhor e para chegar-se à cura, né. Sim. Mas foi um dos momentos mais, assim, terríveis da minha vida mesmo, Uhum. onde você pensa que acabou tudo e a gente só pensa nos filhos, né, que você quer ver os seus filhos crescerem, você quer participar do crescimento deles e às vezes você pensa que ali acabou, e você não vai conseguir ver isso, né. Uhum. Mas graças a Deus que Uhum. hoje a gente pode comemorar essa Sim. cura. O câncer de mama ele vem como como se for é um impacto, né, assim, um banho de água gelada que Então, ninguém tá ninguém esperando. tá esperando. E é para você o impacto, é para o Martini, é para os filhos. Foi para todo mundo. E como foi contar pro Martini e para os filhos, né, em casa? Como foi que vocês Eu prepararam os meninos para ficarem prontos para essa notícia? foi, Porque a Isabelle já tinha uma idade, já tinha consciência e Gabriel já estava. o Gabriel já tinha Uhum, 17 e ela uhum, tinha 10, né, uhum. então já tinha uma idade Sim, de para entender, entendimento, né. é. Eu esperei alguns dias, eu acho que eu esperei uns 2 dias, aí eu consegui, assim, estar melhor, consegui contar pro meu marido, né, e eu lembro que na hora, assim, ele me abraçou muito e a gente chorou junto ali naquele momento. Para o Gabriel foi mais fácil contar, porque ele já era um pouco mais velho, então foi bem mais fácil. Agora, para a Isabelle, eu ensaiei várias vezes para contar mesmo, porque Uhum, a gente sempre foi muito apegada e eu tinha muito medo, né, de qual seria a reação dela. Eu não queria trazer um trauma para a vida dela também, alguma coisa assim. Mas foi muito leve, graças a Deus, assim, eu consegui passar para ela, contei para ela tudo o que realmente estava acontecendo, mas eu falei para ela, né, que hoje em dia estava muito avançado o tratamento e que a mamãe ia lutar, ia fazer de tudo para que, tudo corresse bem, né, e que a gente ia vencer mais essa batalha. Eu lembro que eu falei para ela, eu falei: "Lembra que nós passamos pelo Covid, né, passamos pelo Covid, todo mundo ficou doente na nossa casa, cada um foi para um lado, a gente não podia se abraçar, mas hoje, olha, nós estamos aqui, todo mundo junto". Eu falei: "Então foi uma batalha que nós vencemos e nós vamos vencer essa batalha de novo juntos, né". uhum, Então, eu lembro que ela me abraçou, ela chorou, e aí depois de uns anos eu encontrei uma mãe de um amiguinho dela da escola, e ela me falou assim, ela falou: "Nossa, eu fiquei sabendo que você passou por um tratamento de câncer, né". Eu falei: "Sim". Ela falou: "Nossa, você acredita que a sua filha nunca falou nada para o meu filho?" E eles sempre estavam conversando, uhum. nunca ela falou nada. Então eu cheguei a uma conclusão que a gente conseguiu fazer com que fosse leve, com que não Sim, fosse uma coisa, tipo, muito sofrida, né, sim. mas que a gente estávamos com um grande problema, mas que íamos buscar a solução, íamos fazer o que estava na nossa possibilidade, né. Uhum, uhum. Então foi muito leve passar, assim, para Sim. eles como família, depois desse primeiro momento, né, de Uhum, ter que contar, foi bem leve, assim, eles levaram muito bem, eles uhum, estavam sempre uhum. do lado, sempre Dentro dos perguntando desafios, né, assim, dentro de todo o contexto do foi um pouco mais contexto. tranquilo, né. Isso. E seguindo no seu processo de tratamento, né, depois que você recebe o diagnóstico, porque já chega um momento que a gente tem que encarar, né, a gente Tem. fala assim: "Não, agora eu preciso começar a tratar", porque tem Uhum. uma fase no início do diagnóstico que a gente tá entendendo ainda, que é naquela fase que você procura opiniões, né, que Certo. você chegar em alguém com segurança, Uhum. né, esse é o momento. Quando a gente tem essa possibilidade, né, a gente vai procurar outros profissionais, porque nem sempre tem essa possibilidade de Sim, você procurar outros profissionais, mas quando existe, e você não está segura com uma decisão, sempre vale a pena uma segunda opinião. sempre. E quando você passa nessa segunda opinião, que é quando a gente se conhece, Uhum. né, a gente opta pela cirurgia conservadora e nós fizemos uma proposta da cirurgia, né. Eu lembro que na época
a Graciele e eu conversamos sobre a cirurgia e no fim a gente propôs uma cirurgia que envolveria o tratamento da doença, que é a ressecção do tumor, associada à reconstrução mamária, Isso. que também traz, nesse contexto do cirurgia do câncer de mama, uma cirurgia estética, entre aspas, né? Que é a mastopexia ou mamoplastia redutora. Né? O que eu sempre falo hoje, né? Que quando a gente faz cirurgia do câncer de mama, a gente nunca, pelo geral, a mulher não estava planejando nenhum tipo de cirurgia no momento, né? Se não estava num planejamento de fazer alguma cirurgia. Pelo geral, ele vem de surpresa e você vai ter que decidir tudo nessa hora. Mas por que não aproveitar esse momento também para você não fazer essa outra cirurgia, né? Eu acho que é um dos pontos que hoje talvez me motiva mais a incentivar as mulheres a fazerem reconstrução. Porque para quem tem mamas muito grandes ou mamas que já tiveram aquela queda que acontece com o tempo, né? A flacidez, o volume, enfim. Ainda mais quando a gente amamenta, quando a gente tem filhos, o volume cresce, a mama vai caindo e talvez esse momento seja o momento também de aproveitar e fazer uma cirurgia que reconstrua, coloque a mama de novo no lugar, né? Mais para cima, que chama mamoplastia mastopexia e diminua também o tecido mamário. Isso aí tem outra grande vantagem, que também diminui a dose de radioterapia. E antes disso, eu queria que você me contasse como foi sua experiência durante a cirurgia e o processo de decisão sobre essa cirurgia. Como foi decidir e falar, não, eu vou fazer essa cirurgia, é melhor fazer assim do que aquela outra cirurgia? Porque você veio com a proposta de mastectomia inicial, né? Isso, eu já estava com um mastologista meu há muito tempo, mas quando eu precisei procurar outra opinião, né, eu tive que pensar, né, qual dos dois que eu ia seguir, né? Sim, na hora eu tive muita confiança no que a doutora me falou, em tudo que me explicou, em tudo que falou o que eu ia passar, como iria fazer. Então, a gente encontrar um profissional que está seguro, que você conversando, você percebe que estudou, que está atento a tudo que surge de novidade, né? Então, isso traz uma segurança para a gente, né? Então, foi nesse momento que a gente decidiu que teria uma outra chance e uma outra cirurgia para ser feita, né? Então, nós decidimos dar continuidade tudo com a doutora. E como foi sua experiência da cirurgia? Eu acho que tem muitos mitos em relação à cirurgia do câncer de mama. O primeiro deles é que todo mundo acha que tem que tirar a mama. Eu já digo aqui que esse é um mito, nem todo mundo precisa tirar a mama. Ainda bem. E outro é que todo mundo acha que a mama vai ficar deformada. As pessoas não, acho que a grande maioria das pessoas que não lidam com esse assunto, porque não é normal, né? A gente lidar assim, pode acontecer com qualquer uma de nós, pode acontecer com qualquer uma de nós, mas não é habitual as pessoas lidarem com esse assunto. Então, acho que outro conceito que vem na cabeça das pessoas quando se fala em câncer de mama é que a mama vai ficar com um aspecto de deformidade, né? Ou que vai ficar com uma cirurgia muito radical. Ou que o processo é muito doloroso, né? Como foi o seu processo do pós-operatório? Como foi sua recuperação? E como você acha que a cirurgia ficou? Se ficou dentro do que você esperava? Se não ficou? Uma das coisas que para mim assim foi um aprendizado foi porque a gente pensa que vai fazer o exame e depois você já vai marcar a cirurgia, né? E as coisas não funcionam assim, né? Elas demoram porque você tem todos esses uma gama de exames para fazer, para você poder traçar qual vai ser a melhor estratégia, né? Então essa espera eu acho que foi uma das coisas mais ruins também que eu passei, essa espera até chegar à cirurgia, porque você não vê a hora de tirar aquilo de dentro de você, né? Então essa espera também foi um processo que eu fui trabalhada muito internamente nessa espera pela cirurgia, né? Mas no dia da cirurgia, assim, eu senti o cuidado de Deus em cada momento, desde a entrada, que eu dei a entrada no hospital, até a hora que eu entrei lá no centro cirúrgico. Foi algo, assim, bem direcionado, foi algo que Deus preparou tudo nesse dia. Então, eu estava um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, porque a gente sempre fica, porque é um procedimento diferente que vai fazer, né?
Mas eu lembro que nós estávamos no quarto, eu e ele estávamos conversando, algumas coisas ali no final, e a doutora entrou no quarto que já estava na hora de descer, né? E Uhum. aquela hora eu estava chorando, né? E a gente estava conversando ali, se acertando algumas coisas, né? E ele estava me dando força ali naquela hora que ia estar descendo para a cirurgia. A cirurgia foi tudo bem. Eu precisei, né, voltar, né, para o centro Uhum. cirúrgico, precisei fazer novamente, mas quando depois da segunda vez, o processo de recuperação pós-operatório foi tranquilo, eu já não estava mais aqui, né, em São Paulo, estava lá em Araras, eu sempre mandava fotos para a doutora de como que estava, né, Uhum. então foi tranquilo, não tive dor, o desconforto, claro, porque tudo, foi cortado, foi mexido, Sim. então tinha, né, esse desconforto, mas foi tranquilo. Uhum. Eu Não é assim, não é. É porque eu acho que tem essa ideia, parece que você não consegue fazer nada no pós-operatório, né? é o seu outro mito, né, Esse é todo outro mundo mito. fala: "Não pode É. mexer o Não pode mexer o braço, braço". não mexe o braço. Isso, não Às vezes o próprio. No próprio ambiente hospitalar, né? Os profissionais, técnicos de enfermagem, enfim, ou enfermeiras, ou alguns outros fala, médicos de outras áreas que não são não mexe. oncologia, pedem para não mexer o braço. Eu falo, É. meu Deus do céu. Aí eu fico. E aí, ao contrário da É orientação que a gente todo. tem, É né, eu exato. falo: "Vai mexer, vai movimentar", né, Precisa fazer movimentação e precoce. isso faz toda a diferença, né. Uhum. Você acha que hoje você tem alguma limitação física? Nenhuma, nenhuma, tudo perfeito. Eu Uhum. consigo fazer tudo o que eu fazia antes, né, e você perguntou sobre o aspecto da mama, né, do Sim. resultado, né, eu adorei o resultado, ficou Uhum. ótimo, né, porque Sim. como a doutora falou, eu tinha já a mama caída por causa das gestações também, né, então para mim, né, ficou assim, foi devolver realmente a autoestima para mim, né, eu que Uhum. estava pensando que ia ficar sem a mama, né, fiquei consegui eliminar o tumor, que era a principal, né, O que tinha que ser objetivo, né? feito, né, Uhum. e mesmo assim mantive a minha mama, né, Uhum. que para a mulher isso é muito importante, né, Sim, muda sim. totalmente a maneira de como você vai encarar a doença, como você vai encarar a vida, Uhum. então foi muito importante. Eu lembro que na sequência, Gra, depois que a gente definiu, enfim, saiu a cirurgia, deu tudo certo na cirurgia, né? Veio do que a gente esperava mesmo, né? Um tumor pequeno, a axila veio negativa porque a gente fez a Uhum, avaliação da axila no isso. sentinela. E nós fomos para discussão multidisciplinar com um oncologista, com 3 colegas oncologistas, inclusive para Foi. pedir opinião sobre o segmento da adjuvância, e nós definimos pela radioterapia e pela hormonioterapia. Como foi sua experiência inicial com a radioterapia? Olha, eu sempre imaginei que a gente acaba procurando, não adianta, a gente procura no Google, Sim. né, e aí você abre lá, você vê imagens de pessoas com uma queimadura grande, então isso dá realmente um medo, né, mas eu lembro que a doutora falou para mim: "Toda dúvida que você tiver, fala comigo, né, Uhum. vamos procurar resolver", né. E para mim a radioterapia foi super tranquila, né, eu fiz 19 sessões, eu lembro que eu tinha também acompanhamento de nutricionista e na época ela colocou sobre a necessidade do colágeno e Uhum. de algumas outras coisas para que, passasse melhor por essa fase, Uhum. né. Então eu lembro que as 2 últimas sessões que foram que me causaram um pouquinho mais de desconforto, que estava um pouquinho mais queimado, mas é tipo tomar um solzinho um pouco mais, quando a gente toma um sol a mais, Uhum. assim, na Uhum. praia, né. Uhum. Mas foi tranquilo, era mais mesmo o medo, porque eu não sabia como era. A partir do momento que eu fui descobrindo como era, que era uma coisa tão rápida, era coisa de 5 minutos, né, que entrava na máquina e Uhum. fazia. Então foi bem tranquilo também. Eu acho que tudo depende, da gente tentar conhecer o que está acontecendo com a gente, né. Uhum. Porque aí o medo é porque você não sabe o que vem. E quando você começa a conhecer, você vê: "Nossa, não é nada disso", né, então eu estou Uhum. mais segura, né. Sim, sim. Isso faz todo sentido. Meu pai sempre falava. Meu pai também teve um diagnóstico de câncer, de sarcoma, mas ele não era da área de saúde, Uhum. mas ele sempre teve essa curiosidade de saber o que ele deveria fazer, qual que era o melhor para ele fazer. Hum.
Porque essa consciência de saber o que seria melhor ajudava ele a enfrentar melhor os efeitos que tal tratamento verdade. ia fazer. Sim, Então ele precisou fazer quimioterapia, mas ele sabia mais ou menos o que poderia acontecer. Para ele foi um pouco mais fácil conseguir entender e entender. lidar com os efeitos colaterais. É, Então hoje assim, hoje eu entendo que quanto mais eu explico para os pacientes o que pode acontecer, é um pouco mais fácil lidar também com isso. é. Então, eu super concordo com sua Uma fala, boa assim, é conversa é uma boa sempre conversa, uma informação antecipada. sim, Sim, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. é Mas às verdade. vezes não acontece, mas se Uhum. acontecer, você já está Já está preparada para você não preparado. ficar assustada, né? Sim, Porque às vezes dá medo, a gente se assusta. E às vezes a pessoa quer parar, é, né? Porque parar parece a solução para tudo, né? sim. Vamos parar isso daqui que já para os efeitos colaterais. Uhum. Mas a gente tem que pensar que a gente tem um objetivo com todo esse tratamento, né? O câncer, ele é curativo, ele tem cura. Mas para ele ser curativo, a gente precisa passar por algumas fases de Algumas fases. tratamento. Entre eles a cirurgia, a radioterapia e a hormonioterapia. Sim. Na sua visão, qual que você acha que foi, não sei se é a pior parte, né? Porque são fases que são mais longas, a hormonoterapia a gente nem acabou ainda, né? Uhum. Mas entre a cirurgia e a radioterapia, você acha que teve alguma assim que para você teve mais impacto? Eu acho que foi essa espera do diagnóstico até chegar o dia da cirurgia. Sim. Essa foi, acho que, a parte mais difícil para mim, Uhum. porque eu sempre fui de eu sempre fui muito ansiosa, então isso me deixava mais ansiosa ainda, né, de Uhum. que as coisas não aconteciam no meu tempo, os exames não saíam como eu queria, mas eles tinham 15 dias, 30 dias para sair, Sim. né, principalmente a biópsia que faz na hora, né, da Sim. cirurgia e que vai definir, né, todo o tratamento. Então, essa espera para mim foi bem difícil. Mas foi também o momento em que eu fui mais moldada, em que eu fui mais assim ensinada a como deveria me portar ali, né, naquela situação. Uhum. A ansiedade talvez seja um dos sintomas mais comuns em todos que passamos por desafios. E no câncer de mama não é Não diferente, é né? diferente. Como a ansiedade, assim, pra mim, hoje é tão comum que até adolescentes têm ansiedade, né? É o nosso mundo Todos. atual. É. Eu não conheço ninguém que não sofra de ansiedade, ninguém. Se alguém falar que não tem ansiedade, está Tá mentindo. mentindo, com certeza. E quando a gente passa por os desafios, a ansiedade, ela pode piorar, né? O que você fez para tentar amenizar todos esses sintomas? Porque a ansiedade, ela é um sentimento natural. É um sentimento humano, a ansiedade. Assim como a felicidade, assim como a tristeza, a ansiedade vai acontecer. Uhum. O que te ajudou nessa fase para tentar amenizar essa ansiedade? Porque se a gente não controlar, ele também pode atrapalhar nosso processo. Sim. Que você acha que ajudou na sua jornada para controlar a ansiedade? Eu sou cristã, eu sou evangélica, mas nós somos em casa e eu sempre cuidei muito da minha parte espiritual, da minha parte emocional. Uhum. Então, eu sempre priorizei, não a religião, mas o meu relacionamento com Deus como um pai amoroso e eu como uma filha. Uhum. E eu sempre fiz isso durante toda a minha vida. Eu falo que foi assim que eu venci todas as batalhas que eu enfrentei. E quando eu descobri o câncer, eu falei a mesma coisa. Eu lembro que eu orei e falei, Deus, já passamos por essa fase do Covid e nós passamos pertinho do Senhor. Eu falo que nós temos, diante de um diagnóstico, a gente tem duas alternativas. Ou você se revolta com Deus, ou você aproveita a situação e fica mais perto dele. Uhum. E aí eu lembro que eu falei, eu escolho ficar mais perto do Senhor. Eu não vou Uhum. me revoltar, né? E aí Deus foi mostrando, ele foi me ensinando o que ele estava planejando com tudo isso. E eu me apeguei muito a Deus. Foi o que eu mais me apeguei. Eu passava mais tempo lendo a Bíblia, orando, contando para ele as minhas tristezas. Eu chorava, mas depois eu me alegrava.
Então eu resolvi, como eu sempre dei muita prioridade para o lado espiritual, eu acho que eu fiquei com o meu emocional mais blindado. Uhum, Então isso fez com que eu não desistisse, com que eu não me entregasse. uhum, Eu também continuei trabalhando. Na época eu trabalhava com venda de sapatos, uhum, femininos, uhum, então eu continuei trabalhando, eu não parei de trabalhar, então eu tinha meus compromissos de comprar, pagar, sair, atender as minhas clientes, uhum, então isso me manteve muito ativa, uhum, me manteve útil. uhum, Eu lembro que também a gente começou uma obra lá em casa, uhum, então eu não tinha também muito tempo de ficar ali na cama, porque uhum, também estava tendo aquela obra, então assim, me mantinha ocupada, me mantinha a minha mente, enchia a minha mente com coisas boas, né, ouvia mensagens que iriam trazer, benefício para mim, iam trazer encorajamento. uhum. E o apoio da família também é fundamental, né. Eu Sim, tinha uma rede de apoio, né, então minha mãe, meu pai, minhas irmãs, muitas amigas, e tudo isso faz uma grande diferença, né. sim. O meu marido que esteve comigo em cada momento, né, em todos os momentos ele passou comigo, eu falo que, assim, ele parou a vida dele para ficar comigo, para cuidar de Uhum, mim, né. uhum, E então isso não tem preço, né, e uhum, tudo isso vai dando força para você continuar nessa jornada, né. uhum, uhum, Desculpa. Tudo isso vai dando força para continuar na jornada. Mas eu acho que foi isso, a parte espiritual me manteve muito sensível a tudo que estava acontecendo, mas também eu precisava aproveitar o que de melhor eu tinha que tirar algo do que eu estava vivendo. Mesmo que eu estava vivendo a pior dor da minha vida, eu estava vivendo ali no deserto, mas eu sei que Deus tinha algo para me ensinar ali e que eu precisava tirar o máximo proveito daquilo que eu estava passando, né. uhum. Mas também eu tinha meus momentos que eu queria ficar sozinha, né. Sim, Então eu acho que a gente tem que saber, lidar com as nossas emoções, deixar com que cada emoção cumpra o propósito dela na nossa vida, né. uhum, Então chorar, sentir tristeza, sentir raiva, né, ficar brava, se sentir, talvez desanimada, mas sente isso e ressignifica isso, né. sim, Então eu acho que isso é fundamental para quem está passando por essa uhum, jornada do câncer, uhum, né, tentar ressignificar tudo o que está sim, passando uhum, e ver o lado bom daquilo que você está passando, uhum, né, que com certeza você vai ter mais força para passar por sim. aquilo. E eu acho que essa ressignificação também não é fácil para todos, né? A gente precisa ter paciência também para esperar passar. Sim, tem que viver Sim, o momento, né, sim, cada sim, fase, viver o momento exato. da É, dor, é. né, do não Uhum, entender o porquê está acontecendo sim, aquilo com você, depois você viver esse processo da cura, né, sim, viver, se deixar ser cuidada. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre cuidei de todo mundo, sim, né, então, assim, a minha casa é aquela casa que quando as pessoas têm problema, elas vêm ali para sim. conversar, para a gente aconselhar, Uhum, e eu e meu marido, a gente sempre fez isso com os outros. entendi. Aí chegou uma fase em que a gente precisava receber esse amor, receber esse carinho, né. Uhum, Então a gente também se deixou ser cuidado. sim. E eu acho que foi uma etapa muito importante e muito Uhum, bonita da nossa sim, vida, sabe. sim. Que a gente não imaginou que a gente era tão amado por tantas pessoas Uhum, que uhum, vinham, mandavam mensagem, então uhum, foi um tempo de reposicionamento e da gente receber um pouco do aquilo que a gente já tinha dado para as uhum, outras pessoas e de uhum, se deixar uhum. ser cuidado. Sim, Então hoje eu não vejo, né, a minha história sem essas lutas que eu tive, né, sem sim, a época do Gabriel com Covid e sem a minha história com o câncer. sim. Eu conheço pessoas que nem falam a palavra câncer, eu não sei se a doutora já viu, mas eu tenho Já. palavras que falam: "Aquela Aquela doença", doença. né. E assim, eu não tenho problema nenhum, né, em falar que eu tive o câncer ou que é o câncer, e eu acho que não tem como falar, assim, a minha história sem tudo que eu aprendi com o câncer. Uhum, Sofri uhum. bastante, mas o resultado final, né, o que foi adquirido em todo esse tempo foi muito maior. Acho que as experiências vão nos moldando, Vão né? nos moldando. Como humanos,
como humano, Eu acho que como tudo, né? A é, gente, uma pessoa melhor, exato. né? Como mãe, como mulher. Sim. Eu teve até uma pergunta recente que me fizeram, qual que tinha sido o meu pior caso, no Instagram, nas redes sociais. Uhum. E, assim, eu acho que tem todas as formas de experiências que a gente tem, né? Na vida pessoal, na vida profissional, enfim, todos os aspectos que vocês possam imaginar, todos os desafios, todas as felicidades, todas as tristezas e decepções, elas nos moldam, no fim das É contas, verdade. né? É, mas a gente precisa ter essa resiliência de é, entender que não tem como primeiro ver um problema, entre aspas, né? Um Uhum. diagnóstico de câncer e a gente aceitar de forma Não fácil. tem como, né? Ninguém tá Ninguém tá pronto, pronto para preparou, isso né? Se alguém falar que não tem medo de ter um diagnóstico, eu também. acho que tá mentindo. Ah, com certeza. Mas ter essa resiliência para ir lidando aos poucos, tentar encarar aos poucos. E algo que eu admiro muito seu, Gra, é aquela espiritualidade, né, que eu chamo de fé. A sua fé, ela não foi abalada, né, Não, ela nesse foi período. fortalecida. Então, a fé para mim é um sentimento que ele traz essa fortaleza para a gente continuar também, né? Sim. E a sua família, para mim, né, o seu esposo, o Martini, também, vocês são um casal que para mim eu sempre levo de exemplo, né? Obrigada. Que eu não lembro de consulta nenhuma que o Martini não tenha participado. É verdade. Ele ficou o tempo todo comigo. Viveu Então, cada momento junto. a, a rede de apoio, a espiritualidade, que nem sempre é religião, é espiritualidade, Sim. né? Espiritualidade pode ser nossa fé, nossa religião, no que a gente acredita, Uhum. a família ou os amigos mais próximos, né? Porque no seu caso você tem o esposo e os filhos como uma rede Sim. de apoio essencial. Mas tem outras pessoas que têm os amigos, muitas vezes sua avó, enfim, outros parentes para como rede de apoio principal. É. Então, a gente precisa permitir aquilo que você falou, se permitir ser ajudado também, Permitir né? ser ajudado. Porque às vezes a gente fica com medo, com receio de pedir ajuda para os outros. Sim. Eu já ouvi falar, eu não queria incomodar o outro, mas muitas vezes as pessoas querem nos ajudar. É. E a gente não está permitindo eles nos ajudar. Então, às vezes a gente só precisa relaxar e deixar os outros nos ajudarem também, né? Isso, eu acho muito importante. Você ter uma pessoa, não precisa ser um marido, mas uma mãe, uma amiga, que a hora que você não tiver em condições de pensar, ou que você estiver triste, tem alguém ali para te encorajar, né? Muitas vezes eu lembro que ele não falava nada, ele só apenas ficava do meu lado e deixava eu chorar, Sim. né? E isso bastava, porque às vezes você não quer nem ouvir a opinião dos outros, você quer Sim. só um abraço, só um conforto, né? E saber que alguém está ali do seu lado. Sim. Então, eu acho que é essencial você ter uma pessoa para poder passar junto com você esse momento que vai tornar ele muito mais leve. Gra, e tem outra fase do tratamento que é a hormonioterapia. Ai, ai, ai. Ai, 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 essa daí é difícil. Essa é a fase mais prolongada que a gente tem, né? A hormonioterapia é um tipo de terapia que a gente oferece para pacientes que têm câncer de mama, que têm os receptores hormonais positivos. Então, o que a gente faz? A gente trata esse câncer de mama depois dele tratado com cirurgia, radioterapia e eventualmente quimioterapia. A gente trata bloqueando os hormônios. Nós chamamos isso de hormonioterapia, que na verdade é anti-hormonioterapia. Ele é um bloqueador de hormônios, né? E quando se trata de pacientes mais jovens, que nem o caso da Gra, além das medicações anti-hormonioterapia, a gente faz um bloqueio adicional para os ovários, para bloquear de vez todos os hormônios. Como está sendo a sua experiência? Nós estamos com 3 anos, né, de hormonioterapia Isso, hoje. 3 anos. Como é a sua experiência com hormonioterapia? Como você tem tentado lidar com os efeitos colaterais? Assim, a gente já se conhece há tempo, então eu sei tudo o que você está passando. Mas, aos poucos, como você foi se adaptando na sua rotina, que agora você está numa fase mais equilibrada dos sintomas? Isso. No começo, a imunoterapia, ela me deixou também bem preocupada e bem tensa. O que mais pegou foi os fogachos, né? Que com o uso da medicação, eu tinha um episódio de uns 18 fogachos aí por dia, então isso me incomodava muito. Mas depois nós acertamos com uma medicação, né? Então diminuiu bastante esses fogachos
entrar na menopausa um pouco mais cedo, né, do que eu deveria, então isso trouxe um pouquinho de inquietação também, né, para o meu coração, mas a gente vai controlando os sintomas, né, então a irritabilidade vai aparecendo os calores, vai aparecendo também a memória, que começa também a não ser como ela era antes, né. Uhum. Então, tudo a gente precisa se adaptar, né. Então, procurar também bons profissionais, né. Terapia me ajudou bastante também com relação à memória, e conseguir, né, ir tentando cada dia um passinho a Uhum. mais, Uhum. dentro de todos esses sintomas que eu sinto, né, estando aí numa menopausa induzida, né. Sim. Mas tudo tem controle, tudo Uhum. tem solução, né, a gente Uhum. tem que ter paciência, né, e tem que Tentar ir controlando, né, tentar. um por um. Isso. O que a gente faz na rotina, na nossa consulta hoje é um checklist. A gente começa por alguns aspectos, né, e o sono, e a questão da relação sexual com o parceiro, com o Uhum. marido, como tá a questão da porque a menopausa, quando a gente faz anti-hormonoterapia, ela traz os sintomas da menopausa que nem sempre acontecem, porque tem mulheres que não têm É sintomas verdade. marcados na menopausa. Uhum. Mas quando a gente induz ele com medicações, pelo geral, sempre Tem. vai acontecer efeitos colaterais da menopausa. Então, o objetivo é um dos objetivos dessas medicações é evitar a doença acontecer de novo, que é evitar as recidivas. E o outro objetivo do acompanhamento e do manejo é que a paciente tenha uma boa qualidade de vida, porque não adianta você ficar curada, mas também não está Não tem vivendo qualidade bem. de vida. Então, o que que nós fazemos hoje? A Graciela já faz isso, já tem como rotina os cuidados de cada aspecto da vida, né? Um deles para controle dos sintomas vasomotores, que são os sintomas de fogacho, irritabilidade. Você já adquiriu a musculação também nessa rotina, né? Sim, Que ele veio na sua vida depois do depois do diagnóstico, né? diagnóstico, é verdade. Então, a musculação ela faz parte já dessa rotina. A gente estava falando mais cedo que a musculação nem sempre nos melhores prazeres, né? Não, não é. Mas a gente precisa fazer. E a gente faz porque a gente precisa É. mesmo. Então, uma das medidas mais importantes para o controle desses efeitos colaterais é exercício físico, musculação, de preferência musculação. O outro é alimentação, que a gente tenta levar da forma mais correta possível. O outro é a gente tentar se ajudar com outras terapias. Psicoterapia, muitas vezes a espiritualidade, ele é terapêutico, apesar de não ser uma psicoterapia. A espiritualidade, a rede de apoio, ele consegue ser terapêutico para controlar os sintomas. Em alguns casos, a gente tem que entrar com medicação, né, para controle das oscilações do humor Uhum. e para controle do fogacho. A gente não tem hoje no mercado brasileiro nenhuma medicação que controle os fogachos 100%. Certo. Tem uma medicação vindo dos Estados Unidos que foi recentemente aprovada, que chama Veozah, é a marca que foi aprovada, que controla os fogachos de forma mais eficiente. Mas, por enquanto, a gente não tem aqui disponível para Uhum. esse uso. Mas quando, talvez aquele calorão que vem, né? Porque fogacho nem todo mundo entende, mas aquele calor que vem no corpo inteiro durante a menopausa, que às vezes você acorda suando, do Aham. nada você fica vermelha, É. do nada você fica com calor, tem que tirar o casaco, bota o Bem casaco, tira. desconfortável. Às vezes isso não deixa você nem dormir direito, nem trabalhar direito. Sim. Então, esse calorão é um dos sintomas complexos de manejar. A gente tenta controlar com alguns inibidores de serotonina, que são as medicações como a desvenlafaxina, por exemplo, que ele ameniza um pouco, mas a gente precisa usar outras terapias. Exercício físico, mais uma vez, entra no seu papel de controle, alimentação também, e as novas medicações que estão vindo para frente, né? Como é essa experiência com musculação, Gra? Me conta um pouco. Eu nunca fui muito de exercício físico, Uhum. e eu comecei, né, a entrar por esse mundo aí do exercício físico, né, como prescrição médica, né. Sim. Quando eu passei com a doutora, ela falou: "Não, você precisa fazer exercício físico", né. Uhum. Então é como uma prescrição mesmo, vai, tem que ir, né. Então, foi essa entrada aí no a fazer os exercícios, e isso faz bem, né, assim,
eu falo que eu não consegui ainda amar ir numa academia, tudo, mas depois que você tá lá, é gostoso que você tá lá. Eu durei, né? Mas depois que você chegou, você faz. Então, hoje eu sei o quanto é importante o equilíbrio, né? Como eu falei, eu sempre priorizei o meu emocional. E isso é, eu sei que fez uma diferença, né? Então, hoje eu já consigo pensar de uma maneira diferente, né? Que Deus nos fez com corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa cuidar das três coisas, né? Uhum. Não só do espírito, né? E então, hoje eu entendo que eu preciso, para ter saúde mesmo, eu preciso me cuidar nessas três etapas, né? Nessas Uhum. três partes. E, e aí estamos aí na luta, Uhum. né? Uhum. Na academia, alimentação também mudada, tirei alguns hábitos que não eram saudáveis antes. E é uma somatória, né, de Uhum. coisas. Tem Uhum. uma frase que mexe muito comigo e eu peguei ela como lema de vida, que é de um pastor escocês que morreu aos 29 anos porque eu tinha uma doença que eu não me recordo qual. E ele fala muito assim, ele fala, a frase é o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo. Então essa frase tem me norteado nessa minha jornada com o câncer, né? Que Deus me deu um corpo, né? Então, e ele me deu um propósito de vida. Então, se eu não cuidar desse meu corpo, como que eu vou realizar esse propósito de vida? Sim. Então, da importância que tem da gente cuidar do nosso corpo para poder fazer tudo aquilo que a gente almeja na vida, né? Sim. Uhum. Graciela, você faz um autocuidado excelente. Não sei se você já percebeu, mas eu percebo que eu te conheço. Mas seu autocuidado, ele vai além do físico, né? Ele vai pro emocional, pro espiritual. E a gente, assim, como médico, a gente entra muito na parte física. Cuidados, assim, tem que fazer exercício, mas tudo isso vai ter um impacto também no emocional, né? Tudo tem. Claro que a medicação também ajuda, a psicoterapia. E a gente tem outro aspecto, que é o aspecto feminino, ginecológico, que a gente cuida bastante também nas nossas consultas. Que a menopausa para todas nós, ela traz efeitos colaterais na lubrificação, pela queda dos estrogênios, dos receptores de estrogênio. A gente tem a lubrificação da mulher, ela vem principalmente dos hormônios femininos. Então, lubrificação dos olhos, lubrificação das articulações, lubrificação da vagina, todos eles têm relação com hormônios. E quando a gente entra na menopausa, o olho fica seco, tem menos saliva, Verdade. as articulações ficam mais doloridas, tem mais tendência a ter artrose, porque os hormônios estão caindo. E claro que a mucosa vaginal também, ela fica mais atrofiada, porque a menopausa faz isso. Uhum. E quando essa menopausa é induzida pelo tratamento do câncer de mama, esses sintomas também acontecem. Então, o que a gente faz hoje são controles de sintomas para que também esses efeitos colaterais não tenham impacto no nosso relacionamento. Tanto no relacionamento com o parceiro, né, com o Sim. esposo, quanto no nosso dia a dia, Uhum. como mulher, para a gente não ter infecções recorrentes de trato urinário, de urina, para a gente não ter infecções recorrentes na vagina. Então, todos esses cuidados têm que ser feitos. E a Gra, para mim, a Gra faz um cuidado excelente, assim, em tudo que é dela, né? Da mama faz a rotina certinho, o cuidado ginecológico ela faz certinho, todas as terapias que a gente tem hoje disponíveis já fez para tentar prevenir esses efeitos colaterais. Sim. A sua experiência se sente melhora com essas terapias que a gente faz? Sim, me sinto assim, melhor. Uhum. Às vezes a gente acha que a gente vai dar conta sozinho, né? Uhum. E não, eu vi na internet isso, vou fazer isso é bom, isso não é. Mas nessas horas assim mais difíceis, a gente precisa ter profissionais ao lado Sim, da gente, né? acompanhando. Então acompanhando, porque nem tudo que deu certo para uma mulher vai dar certo para você. Às vezes Sim. isso não deu certo, né? Uhum. Então é nada como um profissional oferecer para você aí uma gama, né, de terapias, uma gama de coisas que vão poder te ajudar nessa outra fase do que a gente está vivendo, Sim. que é Uhum. a hormonioterapia, né? Sim. E Gra, você também fez. Quando a gente descobriu o diagnóstico de câncer de mama, a gente teve que tirar o mamilo. Então, a gente Foi. fez uma reconstrução com um retalho para reconstruir a área do mamilo. E você fez a micropigmentação. Uhum.
Eu queria que você me contasse um pouco sobre a micropigmentação e como você vê hoje, como você lida com o seu corpo Uhum. hoje. Eu achava que não tinha tanta influência em não ter o mamilo, né? Uhum, Mas eu comecei a perceber que eu já não me olhava muito no espelho, apesar de eu ter, né, as 2 mamas que estavam perfeitas, estavam bonitas, a cirurgia tinha cicatrizado bem, tudo, mas eu comecei a perceber que eu não queria me olhar muito, né. uhum, Então eu comecei a procurar sobre a micropigmentação, né, achei fui atrás de um profissional para fazer, eu fiz e depois que ela fez, a hora que eu olhei no espelho, assim, foi bem diferente, assim, eu não achei que eu ia me sentir tão bem, sabe. uhum, Mas, assim, mesmo que você sabia que não tinha ali o mamilo, mas aquele desenho em 3D, uhum, ele, fez muita diferença mesmo. Eu uhum, consegui me olhar mais no espelho. Também acho que faz muita diferença na relação de intimidade mesmo, né, com o marido, assim. No começo você fica envergonhado, porque não tá mais como era antes, né. sim, Então isso me ajudou muito também nessa parte, né, na parte de intimidade. E realmente você olha no espelho e você vê que tá perfeito, que tá tudo ali, né, que você uhum, é uma mulher, né. uhum, Então é uma algo que eu indico sim, fazer uhum, a micropigmentação. uhum. A gente teve o Martini como um apoio constante em toda essa rotina. Verdade. É, e eu gostaria de convidá-lo para ele dar alguns Ah. depoimentos. Pode entrar, Martini. Ah, ai, Chegou. chegou. Tudo bem, Martini? Tudo bom, doutora? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por você estar aqui acompanhando. Como sempre, assim, eu sempre falo que eu tenho um orgulho de ver vocês juntos, né? Porque desde a primeira até hoje eu sempre vejo vocês na consulta. É Então, verdade. para mim é sempre um grande exemplo, assim, ver vocês como parceiros mesmo de jornada, né? Uhum. Porque é um diagnóstico que é da Graciele, mas é um diagnóstico que vai impactar na família de vocês. Verdade. E esse tesouro de família tem que ser cuidado, né? E esse cuidado não pode ser só de um lado, tem que ser dos dois. É Com verdade. Né? certeza. Martina, eu queria que você contasse um pouco como foi sua experiência até hoje de acompanhar a Gra nessa jornada, que não foi nem um pouco fácil. Mas talvez essa parceria entre vocês tenha deixado um pouco mais leve tudo isso. Realmente não foi fácil, desde o diagnóstico. Eu lembro o dia que eu cheguei em casa e a Gra estava tomando café na cozinha e ela me chamou e revelou que tinha saído o resultado do exame, né? Porque até então, quando ela fez o exame, o médico comentou que poderia ser Sim. um câncer, né? Uhum. Mas a gente ainda não tinha certeza, tinha sempre aquela esperança de que não fosse, Sim. né? Mas aí eu cheguei em casa, ela comentou que tinha recebido o resultado e de fato era o câncer, né? Aí, a partir daquele momento, começou a mudar tudo, né? Então, vamos ver qual vai ser o tratamento, se faz por aqui, se faz em outra cidade, como que vai ser feito, Uhum. né? E partimos para Uhum. para procura até achar, Sim. né? Encontrar a doutora que deu seguimento em tudo. Para você também foi um impacto, um diagnóstico difícil, né? Eu sei que Sim. não é apenas para Gra, né, Gra? Porque por você passa assim, parece que vai ser uma sentença de morte, mas para o esposo também é um impacto, né? O que você pensou quando você recebeu o diagnóstico, assim, da Gra contando para você? A gente já pensa no pior, né? Até Sim, porque fazia Um ano. alguns anos, mais ou menos, né? A gente tinha passado com a questão do Gabriel, que foi bem também, sim, do difícil, Covid. né? E depois veio... Nesse meio tempo, meu pai ficou doente também. Depois Sim. veio o diagnóstico da Gra, e eu até comentava com ela, né? Era eita atrás de bicho. A hora que a gente pensava que ia melhorar, Parecia acontecia outra alguma coisa. outra coisa. E a minha avó faleceu de câncer, isso já há uns 20 e poucos anos atrás, a avó dela também. Então a gente já pensa no pior, né? Uhum. Mas aí vai estudando, vai olhando no Google, né? Já Vai conversando. conversando e vendo que já mudou muita coisa, né? A questão Sim, de sim. tratamento, Uhum. tem várias opções hoje que já dá uma Sim. chance de Uma sobrevida, uma esperança, né? esperança muito grande, né? Sim. E
partimos, né, para o melhor, né, Sim, pensando sim. sempre no melhor. Eu acho que a cabeça faz um trabalho muito importante nessa fase, né? Sim. Pensar positivo, ter Se esperança. você se entregar, você Sim. Você às vezes esquece, perde né? o controle, né? De o que é o melhor para fazer. E a importância de ter uma pessoa do lado mesmo, né? Sim. Como eu falei, às vezes você não tem ninguém para te dar essa força, esse encorajamento, né? E isso muda totalmente, né? Quando você tem uma Sim. pessoa junto com você e fala, não, vamos passar junto, eu tô aqui, né? Segurando a minha mão, né? Sim. Então, assim, ele foi todo mundo deveria ter Um Martini um do lado. Martini do lado. Porque Eu acho ele, também. assim, é maravilhoso como pai, como esposo, como companheiro. E não soltou da minha mão um minuto, né? Ele parou a vida dele para poder correr atrás comigo, né? Das minhas coisas. Não poupou esforço financeiro ou esforço da parte dele, né? De que eu pudesse ter o que eu precisasse, né? Então a gente foi junto, lutou junto, choramos muito, mas também nos alegramos muito quando veio a cura, né? Depois da cirurgia. E a paciência que tem que ter, né? Sim. Porque a gente sabe que agora, né, nessa parte da hormonoterapia aí, a gente fica mais irritada, né? E aí acaba realmente dando. Se não tem uma paciênciazinha, se não quer aquela coisa de eu vou fazer dar certo, né? Abala o relacionamento, né? Sim. Quando eu fiquei sabendo de uma estatística de tanto de maridos, né, de companheiros que largam das esposas em pleno tratamento, eu fiquei em choque com aquilo, que a maioria abandona, né? Então, os maridos, os companheiros, né, que passam junto com a mulher, eles têm também um grande impacto, né, na nossa vida, porque você já está lidando com aquele diagnóstico de morte, e ainda uma pessoa que você ama, larga você e não está com você nessa época, né? Então, impacto emocional, né, da pessoa, né? Então, é muito importante, mesmo que você não tenha um marido, né, mas que tenha uma amiga, que tenha um apoio emocional para passar junto com você, né? Quando a gente fala em relação aos relacionamentos, né, aos casais, sempre que tem casal, assim, que eu atendo no consultório, eu peço para passar junto, porque é tão importante o esposo, né, saber o que também vai acontecer na rotina, porque isso vai impactar na rotina familiar. Tanto em casa, quanto na rotina financeira, na rotina do trabalho. Então, o esposo participar dos processos é extremamente importante. Sobre a estatística que você falou, realmente tem uma estatística de separação, de divórcios pós-diagnóstico de câncer. Aí muda muito dependendo de cada fase, do tempo que o casal também é casado. Certo. Mas em torno de 10% dos casais, eles acabam se separando nos 2 primeiros anos. Depois do diagnóstico. Seja por parte da parte masculina, ou do parceiro, ou da parte da mulher, né? Mas acabam tendo separações. E principalmente é por, muitas vezes, falta dessa parceria, sabe? Ou falta de comunicação. Uma coisa que eu gosto muito de vocês, que vocês se comunicam bastante. Vocês falam bastante, né? Conversa bastante. Eu forço um pouquinho a conversa também no consultório para trazer assuntos que podem ser um pouquinho desconfortáveis, às vezes a gente só falar, trazer de forma espontânea, mas tem assuntos que tem que ser relevantes, importantes na consulta, né? Porque não tem ninguém melhor que o médico para falar sobre isso. Para falar, Que são os relacionamentos mesmo. Sim. Porque você tá tomando hormônios que vão levar você para menopausa. Nossa libido vai para baixo. Para baixo. E o esposo sofre. Sofre muito. Mas a gente precisa entender o lado deles e eles precisam entender o nosso lado. Tem que né, ter, Martim? é uma mão de via dupla. É importante estar junto, né? Sim. Entender a situação, ouvir as informações. Sim. Né? Para saber pelo que vai passar junto, né? Sim. E não buscar só estratégias, paciente, né? mas a família toda junto, Sim, né? O sim. que a gente vai enfrentar nesse momento até o final aí do tratamento. E essa parte eu acho importante, Martini, porque além de falar, a gente busca estratégias para melhorar, né? Não é só, olha, vai acontecer tudo isso ruim. Você vira, não. Ou assim, o objetivo é que a gente encontre estratégias para tudo isso melhorar.
para evitar, né, ter um desgaste da relação. Porque pode acontecer um desgaste, né? E aí eu queria saber do Martini como ele fez para lidar com toda essa situação. E eu não estou falando apenas do relacionamento, né, que a gente fala dos efeitos colaterais da menopausa. Falo do contexto inteiro, assim. Tem a questão emocional, tem a questão do relacionamento do casal íntimo, mas também tem a questão do contexto da família com os filhos. A gente sempre foi muito unido, né? Por tudo que passamos no casamento, tanto as fases boas quanto as fases não tão boas, a gente sempre teve unido, sempre um dando força para o outro, para a gente conseguir vencer cada etapa do casamento, e isso sempre nos uniu mais ainda. Né? Então, foi importante passar junto, né? E, como fala, em todo casamento, na saúde e na doença, né? Sim. E sempre querer dar certo, e né? querer dar fazer certo. para dar certo. Né? Então, assim, do mesmo jeito, quando tá todo mundo saudável, sai passear, sai aproveitar a vida, quando tá doente, precisa um estar do lado do outro para apoiar e enfrentar tudo isso. Então, assim, importante, como eu falei, né, saber as informações, ver o que pode ser feito, o que não dá para melhorar, o que dá para melhorar, para a gente poder passar junto da melhor forma possível. Né? E assim, como tudo a gente enfrentou junto e trabalhou junto para dar certo, também com relação ao câncer e agora com o tratamento, né? Tendo paciência, ouvindo os conselhos da doutora, né? Tendo um pouco de compreensão, a gente vai passando. E, Grai, para você, como é talvez lidar com a preocupação do Martini? Porque também você imagina que você se preocupa com o que, né? Ele pode pensar, ele pode sentir. Sim, Você leva isso para ele? Vocês têm mais abertura para conversar? A gente conversa um pouco de tudo, né? Mas tem coisas que às vezes eu não acabo falando muito. Né? E eu tento ser compreensiva, né? Sei também que tem o lado dele, mas... Não somos imperfeitos, somos humanos. Sim, A gente vai errar do nosso lado, ele vai errar do lado dele. Eu acho que não dá para exigir 100%, né? De perfeição dele e nem ele de mim, né? Ele sabe que não vai dar certo, né? Assim. Então, a gente vai consertando aqui, consertando ali, né? Ele tem reclamado esses tempos que eu tô muito ríspida, né? Que eu tô meio impaciente, né? Então, aí a gente vai conversando, fala, não, eu vou melhorar, não, vou me policiar contra isso. Então, cada fase do tratamento é uma coisa diferente, né? Isso é uma Mas coisa compreensão, né? Compreensão tanto da parte dele, quanto eu também preciso entender ele, né? O que eu vejo de vocês é que vocês são um casal que se comunica muito bem e que os dois têm desenvolvido resiliência, né? Um para conhecer o outro cada dia mais. Sim. E aí, Martini, eu queria que você deixasse uma mensagem para os casais que estão enfrentando também um diagnóstico difícil, não necessariamente do câncer de mama, mas já que nós estamos nesse cenário, talvez alguma mensagem de aliento para os casais que estão passando por essa fase. É importante passar junto, né? Pelo menos pela experiência que nós tivemos, né? O marido participar da fase da doença da esposa, a esposa participar da fase da doença do marido. Sim. Procurar entender o que está acontecendo, procurar entender o que vai acontecer no futuro e estar sempre junto, né? Buscando aí, no nosso caso, né? Por termos um relacionamento com Deus também, buscando sempre uma orientação de Deus para os próximos passos, o que vai ser feito, o que dá para melhorar ainda. Mas o que eu entendo como mais importante é estar junto em todo momento. Sim. Né? Pode ser que não dê para vir em todas as consultas, pode ser que não dê para estar junto no hospital no momento da cirurgia, nos momentos das outras radioterapias, quimioterapias, o que for ter que passar, mas procurar estar junto no maior tempo possível, ou ainda se por questões profissionais, pessoais, né? Cada um tem as suas limitações. Sim, mas quando o paciente está em casa, tá junto, dando todo o suporte para pelo menos tirar um pouco do peso de passar por esse momento da doença. Para levar o processo mais leve, talvez, né? Gra, e agora eu queria saber de você. Se você tivesse que se definir hoje, depois de todo esse desafio que você passou, queria que você me contasse um pouco e definisse você hoje, quem é a Graciele hoje,
E queria que você também deixasse uma mensagem para as mulheres e para as famílias que vão enfrentar um desafio como esse. Vamos lá. Eu acho que para as mulheres que estão passando por esse momento, né, tão difícil aí do diagnóstico como do tratamento do câncer, para que elas não queiram viver isso sozinhas, né? Não queiram ficar com a dor só para elas, mas que elas possam ter alguém ao lado para poder compartilhar, para poder encorajá-las. E também depois do câncer a gente descobre uma força que a gente achava que não tinha, né? Então, assim, como mãe, a gente vê de repente o nosso mundo desabando, né? Não, achando que não vai mais participar aí da vida dos filhos, mas é aí que a gente tem que encontrar forças para poder resistir mais ainda ao que está por vir, né? Então eu deixaria uma mensagem de ter alguém, né, para dividir isso com você, de você se apegar em algo que vai te trazer um amadurecimento, né? No meu caso, eu me apeguei a Deus, que foi o que me deu força para passar, né? Também por essa situação. E o cuidado, né? Hoje, eu diria para a Gra lá de trás, né? Que é importante cuidar do corpo também, né? Do corpo, da alma e da mente, né? Do corpo, da alma e do espírito. Então, hoje eu diria para ela que ela precisaria cuidar do corpo também, né? Porque senão como que nós vamos cuidar das outras pessoas que a gente ama, né? E que a fé, né? A fé é... A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, né? E também na Bíblia a gente tem que a fé vem por ouvir as coisas de Deus. Então, aumentar a nossa fé para a gente poder passar por essas coisas é algo que vai trazer um benefício enorme para a gente. Então, cada um precisa descobrir aí como que vai aumentar a sua fé, né? E não é aquela fé em você acreditar, não, vai passar, vou passar bem, vai dar tudo certo. Não, é a fé em você acreditar que Deus está com você ali, chorando junto com você, carregando você ali naqueles momentos. E que você vai entender o porquê que você está passando aquilo, né? E sair dessa luta do câncer, você sai uma pessoa muito melhor do que você entrou, né? Você sai dando muito mais valor à vida, dando valor às pessoas ao seu lado e reclamando menos também, porque às vezes a gente se pega reclamando de umas coisas que depois você vê que não tinha o porquê, né? Então, essa acho que é a mensagem que eu tenho para passar. E que você não desista, que você não está sozinha, né? E que hoje tem aí uma gama de soluções para que a gente possa passar da forma mais leve possível pelo câncer, né? Perfeito. Muito, muito obrigado, Gra e Martine, por vocês estarem aqui e compartilharem um pouquinho da sua história. Eu que agradeço o para convite. tentar ensinar outras pessoas também a lidarem um pouquinho melhor com essa jornada, né? Cada um vai ter seus desafios, Sim, cada um vai ter uma forma pessoal de lidar com é eles. verdade. Mas quando a gente traz a nossa experiência, às vezes algumas pessoas podem se identificar e pegar um pouquinho disso. De cada coisa. Exato. Para tentar levar essa jornada de forma mais leve. É verdade. Obrigada. Obrigada também por todo o cuidado, né? Sempre tão atenciosa. E a gente sempre precisa, né, de alguém que olhe a gente como um todo, né? Sim. Não só na parte da doutora, né? Não só na parte da mastologia, mas olhar como um todo. E isso a gente sempre teve quando a gente procurou a doutora, né? Desde o comecinho, sempre interessada nos outros aspectos da nossa vida, né? E isso é muito importante porque vê a gente do modo geral, né? E de repente, algo que para mim está me incomodando, a doutora tem a solução para isso, né? Olha, pessoas já fizeram isso, né? E deu certo, tenta isso, tenta aquilo. Então, nada como a gente ter uma boa conversa, uma boa troca, né? Principalmente com quem está cuidando da gente. Exato. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu fico muito feliz em ter você fazendo parte da minha vida, né? E eu fico muito honrada de ter vocês na minha vida. Obrigada, Seria muito boa, né? É linda.